Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Meu nome é Júnior Arcanjo e hoje eu vim falar para vocês sobre a separação de misturas homogêneas. Bom, por que fazer a separação de misturas? O principal motivo é que na natureza é muito mais fácil encontrar diversos tipos de misturas do que elementos ou substâncias puras. Então, para a utilização como a gente conhece desse tipo de material, se faz necessário que aconteçam processos de separação para que a gente possa vir a utilizar no nosso dia a dia. As misturas heterogêneas, no geral, são mais fáceis de serem separados. E utilizamos até no nosso dia a dia sem mesmo pensar, por exemplo, a catação, a filtração. Mas as separações de misturas homogêneas já são mais difíceis de serem realizadas. Mas também é muito comum em processos industriais e para que a gente consiga utilizar diversas substâncias no nosso cotidiano. A primeira separação de mistura que eu vou mostrar para vocês é a evaporação. Ela é muito utilizada para separar uma mistura homogênea, onde a gente tem um sólido dissolvido em um líquido, em um solvente. Então, é uma separação de mistura do tipo sólido mais líquido. É o processo utilizado, por exemplo, para a obtenção do sal de cozinha nas salinas. A água do mar evapora, porém a gente tem o sal para ser utilizado no nosso dia a dia. Então se evapora o solvente e o soluto, que no caso seria o sal ou o sólido diluído, permanece. O próximo processo que a gente vai ver é o processo de destilação simples. Também é utilizada para a separação do tipo sólido mais líquido. E ela é baseada no princípio da evaporação também. Mas então qual a diferença para a evaporação? Na destilação simples, a gente consegue captar também o solvente. Então a gente faz a evaporação e consegue captar tanto o soluto quanto o solvente, tanto sólido quanto líquido. Esse é um esqueminha de destilação simples laboratorial, tudo bem? Então a gente tem um bico de Bunsen que faz o aquecimento no balão de destilação. O balão de destilação é onde temos a mistura, onde a gente coloca a mistura. O solvente, então, ele vai evaporar. A única saída para ele é passar pelo condensador. O condensador é essa vidraria com duas entradas, uma entrada e uma saída, na verdade, de água. E a água fica passando por ali a fim de resfriar esse gás. Então, o gás resfriado volta a se tornar líquido e cai novamente, na forma líquida, no Erlenmeyer, que você pode ver no seu canto direito. O próximo processo que a gente vai falar é a destilação fracionada, que acontece para separação de mistura de dois líquidos com pontos de ebulição diferentes. Então tem que ser misturas simples ou misturas eutéticas. Então agora a gente não mais está tentando separar o sólido de um líquido, ou o líquido do sólido. Agora a gente está tentando separar dois líquidos. E como funciona? Então, ela parece muito com a destilação simples, mas como ambos são líquidos, então, como ambos os líquidos estão entrando no processo de ebulição, então utiliza-se uma coluna de fracionamento. Esse é o esqueminha da destilação fracionada. Então a chapa aquecedora está ali aquecendo o balão de fundo redondo, como a gente viu na destilação simples. Mas antes do gás, do vapor chegar ao condensador, ele vai passar por essa coluna de fracionamento, onde o primeiro líquido, o líquido que tem um ponto de ebulição mais baixo, ele vai obter uma energia maior mais rapidamente. Então ele vai conseguir passar pela coluna de fracionamento mais rápido, mais facilmente do que o segundo líquido que tem um ponto de ebulição maior. Então, o primeiro líquido passa pelo condensador completamente, todo ele vai passando, e após algum tempo, a gente tem um determinado aquecimento, por isso que a gente coloca o termômetro, se aproximando novamente do ponto de ebulição, só que agora do segundo líquido. Então, no exemplo aí da acetona com a água, se a gente tiver esse tipo de mistura,
a gente pode começar o aquecimento, a acetona vai entrar em ebulição ali por volta de 60, 65 graus. Ela vai entrar em ebulição e vai ter uma energia muito maior do que a água nessa temperatura. Então, por mais que a gente tenha algum vapor de água acontecendo também, ele vai ficar retido na coluna de fracionamento, enquanto a acetona vai seguir o seu caminho pelo condensador, chegando ao Erlenmeyer primeiro. Após algum tempo, a gente vai ter o aquecimento gradual novamente, e aí quando a gente estiver próximo aos 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, a gente vai ter uma energia muito grande nela, e ela agora vai ser capaz de passar pela coluna de fracionamento, também seguindo o resto da destilação, né, passando pelo condensador, e finalmente chegando a um Erlenmeyer. A gente pode então separar, trocar o Erlenmeyer nesse tempo para que a gente tenha a separação dos líquidos. Bom, esses foram os exemplos, esses foram os métodos de separação mais comuns que a gente utiliza, mas tem alguns outros que talvez sejam interessantes saber. Bom, primeiro, a dissolução fracionada. Ela acontece para separar dois líquidos através da dissolução de um terceiro líquido. Um exemplo disso é quando a gente tem a mistura de álcool mais gasolina. O álcool ele faz ligações muito fortes com a água, são ligações de hidrogênio. E a água não se mistura com a gasolina, formando assim então uma mistura bifásica, onde a gente vai conseguir separar por um outro método de separação que a gente ainda vai ver. Temos também a liquefação fracionada, que acontece para a separação de gases, de uma mistura de gases. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma liquefação. A gente aumenta a pressão e diminui a temperatura. Então, após a liquefação, a gente vai ter uma mistura de líquidos, e essa mistura de líquidos vai poder ser separada por uma destilação fracionada, como a gente tinha visto. Um bom exemplo disso é a mistura de nitrogênio, do gás nitrogênio, N2, e os outros gases do ar. Se eu quiser, por exemplo, separar apenas o nitrogênio do ar, a gente vai poder fazer a liquefação do ar e depois disso fazer a separação do nitrogênio através de uma destilação fracionada. Então, após a liquefação, separa-se cada um dos gases por destilação fracionada. A adsorção, então. A adsorção ela acontece tanto para a mistura de gases quanto para a mistura de líquidos. O processo de adsorção é quando as moléculas se aderem a uma superfície sólida. E um ótimo exemplo disso é o filtro de água com carvão ativo. Então a gente não tem lá na água diversos nutrientes e até mesmo impurezas. Então, quando a gente tem o carvão ativo no filtro de água, ele é um material poroso que é capaz de absorver. Então ele fica apenas na superfície do carvão ativo. Então ele é capaz de absorver diversos tipos de substâncias presentes na água, fazendo com que ela se torne mais pura para o nosso consumo. Bom, a aula de hoje era isso. Vamos ficar agora com a nossa frase da grandiosa Marie Curie, que disse: na vida não há nada a temer, mas a entender. Então, se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, não deixe de fazer as atividades da semana. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima aula e tchau!